Olá, minha irmã, meu irmão, seja bem-vinda, bem-vindo à casa da padroeira do estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. Eis mais uma vez o nosso encontro marcado durante a semana para nos oportunizarmos esta experiência tão fecunda, tão genuína, tão restauradora com a Palavra Santa de Deus. A Léxio Divina é uma das grandes preciosidades da tradição da Igreja. A Igreja que tem como modelo a Virgem Maria, que guardava no seu coração as palavras e os fatos, neles pensava: nós estamos aqui na menor basílica do mundo, no alto da Serra da Piedade, casa de Nossa Senhora. Portanto, que ela nos inspire a docilidade de que necessitamos para que se encontre em nós este mistério profundo da meditação da Palavra de Deus. Largue tudo que você estiver fazendo nesta hora. Nada anteponha a Cristo, nenhum pensamento, nenhuma preocupação. Lance inclusive sobre Ele tudo aquilo que nesta hora te angustia, porque Ele cuida de nós e a sua palavra faz a vida voltar, como lembra o Salmo 18, 19. Vamos juntos suplicar a presença do Santo Espírito, sem o qual não podemos ter uma interpretação adequada das Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo, Espírito Criador, vinde encher os nossos corações, derramando sobre eles os vossos dons celestiais. Hóspede que acalma, consolo que faz as nossas almas terem consciência de que Deus está perto, inclusive nos momentos em que o nosso coração está atribulado. O coração atribulado é o lugar mais próximo do céu. Vinde, Espírito Santo, compensar aquilo que falta, a nossa fraqueza, a debilidade de nossa consciência, ao limite de nossa inteligência. Vinde, ó sabedoria eterna, ensinar-nos os caminhos da prudência. Estamos reunidos, permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a 14ª semana do tempo comum, este tempo ordinário da Igreja, no qual, particularmente no domingo, acompanhados de um dos evangelistas, nos é dado aprofundar no mistério da vida pública de Jesus. Nós estamos no ano B, portanto, nosso companheiro especial durante o domingo é o evangelista Marcos. O evangelho é muito curtinho, não é? 16 capítulos, no entanto, um evangelho de uma densidade narrativa muito interessante. Discursos menores, mas a força dos gestos do Cristo que é como os profetas, que vai anunciando a proximidade do reino de Deus. Convertei-vos e crede. Hoje, no banquete da Santa Palavra de Deus, está oferecida a nós, em primeiro lugar, na primeira leitura, a profecia de Ezequiel, no capítulo 2, versículos 2 a 5, o chamado deste Filho do Homem. Em segundo, meditamos o Salmo 122, 123, uma exortação profunda a nós levantarmos os nossos olhos e mantê-los fixos no Senhor. Depois a carta de São Paulo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, vendo que na sua fraqueza Deus manifesta a sua força, capítulo 12, versículos 7 a 10. E o Evangelho, evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Vamos à nossa aventura, começando com Ezequiel, logo no capítulo 2, como disse, versículo 1. Ele me disse: Filho do homem, põe-te de pé, quero falar contigo. Agora, versículo 2, este previsto propriamente na liturgia. Logo que ele me falou, entrou em mim o Espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Vamos aos detalhes, é assim que dá-se a Léxio Divina. Vamos deixar que o Deus que fala no detalhe, nos comunique a sua revelação através da Santa Palavra. Filho do homem, no hebraico, Ben Adam. Ao chamar Ezequiel assim, no início desta profecia, o que temos consciência é de que Ezequiel é profeta,
é profeta como homem. Portanto, vejamos a grande misericórdia de Deus, que sempre se serve de instrumentos insuficientes, tão frágeis, tão limitados, homens de carne e osso, por isso Ben Adam, ou seja, não alguém que irá profetizar apenas por um gosto de grandeza, não é um anjo que está comunicando a mensagem, mas um homem, nas tessituras próprias daquilo que significa ser homem, nos seus sentimentos, nas suas emoções, torna-se ele um portador da palavra de Deus. É um filho de Adão, um homem que torna-se instrumento da graça divina. E o nome deste filho de Adão, Ben Adam, é um nome teofórico, ou seja, um nome que traz na sua escrita, na sua grafia, uma invocação do nome de Deus. El, Deus. E Ezequiel, Ezer, Deus fortalece, Deus é auxílio. Portanto, aquele que é filho do homem, portanto, um ser humano, portanto, revestido e tecido de fibras humanas, tendo em si paixões, sentimentos, vontade, consciência, é portador da palavra de Deus e é um indicativo em sua vida de que Deus é a força, Deus é o auxílio, Deus é o Ezer. Aqui, por si só, e é o que vai sendo repetido nesta profecia de Ezequiel, Ben Adam, filho do homem, vemos esta dimensão profética da força e da fraqueza. Em que sentido o profeta é fraco? É fraco porque é um homem. É fraco porque no momento mesmo em que entrega a profecia, engajando o dom pessoal de si mesmo, no anúncio que faz, o faz a partir, vamos usar uma expressão hoje muito atual, do seu lugar de fala. Portanto, tem limites de compreensão. Portanto, tem limites, como é próprio da nossa natureza, nós que somos pó e cinza. Pensemos em Jeremias, que era jovem demais. Pensemos em Isaías, que não sabia como falar. Pensemos em Elias, que era muito colérico. Ezequiel é fortalecido por Deus. Jeremias, não obstante a sua juventude, é instruído pela sabedoria eterna. Isaías, no seu medo de pronunciar a palavra, tem um anjo que lhe toca a língua com uma tenaz e ele tem os seus lábios purificados. Portanto, perceba, há uma fraqueza que é aquela própria da condição humana, dos limites de compreensão humana que cada um de nós traz dentro de si e suplantando, sustentando, sendo o auxílio desta fraqueza, está a força de Deus. É Ele quem garante, é Ele quem sustenta, é Ele quem devolve as forças. E aqui está também anunciado, quando nós vemos, no versículo 2, que o convite é, versículo 1, põe-te de pé, quero falar contigo. Colocar-se de pé, ou seja, estar disponível para o anúncio, para a missão. Logo que me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Veja, né? O Espírito de Deus, que é o ponto de partida. Adão, boneco de barro, moldado por Deus com muito cuidado. No momento em que o boneco é moldado, o Senhor sopra o seu ruá nas narinas de Adão e ele se torna nefesh, raiá, ser vivente, ser que respira. Então, sem este respiro de Deus, nós perecemos. Esta é a poesia do Salmo 104, 103, não é? Enviai o vosso Espírito, da terra toda a face renovai. Se falta o seu respiro, as coisas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Então aqui já vemos a garantia daquilo que o profeta irá comunicar com a sua boca, esta palavra, a palavra que sempre precisa deste respiro, deste ar, o ar que sai dos nossos pulmões, passando pela nossa garganta, todos os órgãos fonadores, faz vibrar o ar fora da nossa boca, projetado, modulado por ela, pelos nossos lábios, pelos nossos dentes. É um ar que é tomado pela palavra como um empréstimo para que se possa comunicar. A palavra é o sentido que precede, abstrato, que se materializa no sopro, na vibração do ar. Agora, não será apenas o sopro biológico, anímico,
intelectivo do profeta, não está dizendo das suas próprias palavras, mas aquilo que ele porta vem do Espírito de Deus, Espírito que falou pelos profetas, é o que nós rezamos no creio, não é? Na sua versão niceno-constantinopolitana. Qui locutus per profetas, o Espírito que falou pelos profetas, é o Espírito que fala através de Ezequiel e que o leva a colocar-se de pé. Portanto, é ele que será a garantia, não é? Inclusive, até o Espírito que é revelado por Cristo no Evangelho de João como Paráclito, Paráclesis, aquele que coloca do lado, não é? O Espírito é esse exer, é este auxílio. Jesus diz, olha, vocês vão ser interrogados nas sinagogas, não fiqueis preocupados com o que dizer, não sois vós que falareis, é o Espírito do Pai que em vós há de falar. A beleza também deste Espírito que é comunicado, podemos retirá-la nesta Lexio Divina, no livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 27, onde se diz que a sabedoria de Deus permanece imutável, tudo renova, comunicada de geração em geração, as almas santas forma os amigos e os intérpretes de Deus. O Espírito de Deus, a sua sabedoria, que permanece para sempre imutável, vai sendo comunicado de geração em geração às almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. O profeta, aqui, o profeta Ezequiel, é um amigo, é um intérprete de Deus. Diante dele, numa experiência de intimidade com ele, colocar-se-á para poder comunicar a palavra de Deus. E onde é que Ezequiel, o profeta, o filho do homem, está sendo enviado? Versículo 3, a primeira leitura. Ele disse, filho do homem, Ben-Adam, eu te envio aos israelitas, a gente rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. É a estes filhos de cabeça dura e coração obstinado que eu te envio. Gente rebelde, não é? Que segue entorpecida e constantemente em revolta com relação a Deus, assim como aconteceu com seus pais. Então, aqui está sendo atualizado este drama do Deus que comunica a sua palavra, do Deus que doou a lei, do Deus que fez aliança e continua sendo rejeitado. Vai se atualizando, entende? Aquele mesmo itinerário de rejeição, de rebeldia, dura cerviz, nuca dura do povo de Israel no deserto e que vai se atualizando, se concretizando em cada geração, que vai resistindo à palavra, à vontade de Deus. Os profetas vão, de algum modo, na sua existência muito concreta, atualizando este chamado de Deus, esse hoje, esse agora, da fidelidade à aliança. E vão, evidentemente, encontrando rebeldias, não é? Esta é a sorte dos profetas, que inclusive não são aceitos em sua própria pátria. É o que nós veremos no Evangelho, né? Sempre a primeira leitura está ecoando aquilo que vai ser dito no Evangelho. Isso nos domingos, né? Olhando para a primeira leitura, a gente sempre tem uma noção daquilo que vai vir no Evangelho. Por isso, Deus vai insistindo no seu amor e o povo resistindo com rebeldia, com infidelidade, com fechamento. Vamos ao versículo 5, nossa Lexio Divina. Quer te escutem, quer não, pois são uma casa rebelde, saibam que houve um profeta no meio deles. Aqui é algo muito interessante, não é? Quer escutem, quer não, saibam. Então, há um amor resiliente, há um amor perene da parte de Deus. Um amor que não se deixa vencer, entende? Que é insistente. Nós cantamos durante o belo período da Quaresma, em que nós somos convocados a meditar sobre as nossas ações, em que medida nós estamos abertos a Deus. Uma música belíssima, né? O amor de Deus nunca se cansa. Seu amor é grande, sim, por nós. Então, quer escutem, quer não. Um amor resiliente e um amor perene. Às vezes há momentos, medite isso na sua existência, a Lexio Divina também é sempre um convite à revisão e à oração. Há momentos em que Deus tem que agir contra nós, apesar de nós,
porque nós também, por nosso fechamento e por nossa rebeldia, vamos nos tornando obstáculos à ação da graça divina. Não é? Então, quer escutem, quer não, mas que saibam o quê? Que houve um profeta no meio deles. Então, você deve ter reparado, durante vários momentos, o Senhor diz, por meu nome, por mim mesmo, pela vida do Senhor. Portanto, Deus ama numa fidelidade, antes de tudo, a si mesmo, entende? Isso ilumina os nossos amores, porque o que nós temos é paixão, e a paixão desidrata, sobretudo diante das decepções, das aflições, da quebra das expectativas. Então, amamos por um tempo, amamos, como lembra Dostoiévski, de modo imaginativo, desde que não dure muito. Deus não tem um amor perene, um amor fiel, né? Expresso nessa expressão emet, que pode ser traduzida como verdade, como fidelidade, como confiança. Deus nos ama com um amor perene, é o amante desde sempre. E isso está muito presente na profecia de Oséias. Com amor eterno eu te amei. Presente em Oséias, presente em Jeremias, não é? Um amor de Deus que é eterno, que nos alcança, inclusive lá onde nós somos avessos. Por quê? Porque Ele é fiel a si, fiel ao juramento que fez aos nossos pais, fiel ao seu nome. Portanto, Deus que não se engana, não pode também enganar-nos. Agora, um olhar sobre a segunda leitura, não é? Leitura da carta de Paulo aos Coríntios, porque Paulo também consegue compreender, como diz o profeta, que a palavra de Deus é doce nos lábios, mas ela é amarga no estômago. Esta segunda carta aos Coríntios é chamada de carta às lágrimas. O próprio apóstolo, no início desse escrito, deixa claro que ele está escrevendo em meio às lágrimas. O apóstolo, então, estamos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 7 a 10, ele diz: para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes no Senhor que afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas. O apóstolo, então, versículo 9, está dizendo que ele se gloria das suas fraquezas para que a força do Cristo habite nele. Às vezes, o que é necessário para que nós estejamos mais disponíveis à revelação e à graça de Deus é que a gente não se leve tanto a sério, é que nós experimentemos o fracasso, que é sempre um grande conselheiro, é que a realidade não seja exatamente como nós a idealizamos. Assim a gente se deixa maravilhar e surpreender por Deus. O próprio apóstolo Paulo experimenta isso. Um espinho na carne, que nós não temos condição de saber exatamente do que se tratava. O fato era que alguma coisa que envergonhava profundamente o apóstolo e que o desafiava. Pensemos, Paulo, um homem de grande verve, um homem de grandes talentos, ter um espinho na carne, uma tentação de Satanás. E, ao mesmo tempo, pede o apóstolo Paulo para ser liberto, porque nós, quando estamos diante do sofrimento, por tendência natural e instintiva, queremos nos livrar dele, escuta da parte de Deus: Saulo, Paulo, basta-te a minha graça. E ele chega a essa conclusão libertadora e amadurecedora, que convido que seja também a sua, não é? Me comprazo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, estamos no versículo 10, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, é então que sou forte. Isso, não queiramos ser fortes demais. Quando a gente quer dar conta de tudo, a gente acaba permitindo que as coisas escapem pelos nossos dedos. Quando nós queremos dar todas as respostas, a gente acaba perdendo o melhor, que inclusive vem do fato de que, quando somos contrariados, a gente tem a oportunidade de ver com mais humildade sobre outra perspectiva. É o próprio apóstolo, na carta aos Coríntios, quem vai dizer: tomemos cuidado com o conhecimento, porque o conhecimento incha. Às vezes nós estamos inchados do nosso saber, do nosso poder, e é preciso cair do cavalo para a gente ser devolvido a si mesmo. O sucesso, a busca desenfreada por conquistar, por ter, por reter, vai nos iludindo. Às vezes é preciso um pouco de fraqueza, um pouco de decepção para comparecer diante da razão. Por isso, uma glória.
uma glória que é avessa. Versículo 9, o que é que Deus, o Senhor, responde a Paulo? Basta-te a minha graça. Graça, hesed, no hebraico, bondade, basta o meu amor, basta-te a minha graça. Esse conceito tão fecundo, né? Um conceito que vai se apresentando no Antigo Testamento como feição de Deus, amor, misericórdia, bondade. Esse amor a que aludíamos há pouco tempo atrás, né? Um amor que não se deixa vencer e que chega à máxima expressão no Novo Testamento, porque a lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, o hesed e o emet, o amor e a fidelidade nos vieram por Jesus Cristo. Basta-te a minha graça. Ou seja, o apóstolo Paulo traz algo a nós e que seja uma verdade profunda no seu coração, temos que aprender a viver suficientemente de Cristo. Se o contexto é adverso, se é uma terra arrasada, se nós estamos sendo desafiados, se há uma contradição, estamos quase desesperando, temos que confiar na graça de Deus. Nos resta a graça de Deus. Nos Atos dos Apóstolos se diz, nos momentos difíceis e de perseguição, que os discípulos partem entregues à graça de Deus, porque de fato a graça de Deus, o seu amor, é a única coisa que permanece, que sustenta e que garante, porque nós não garantimos. É o amor de Deus que garante, que restaura, que renova. É a graça de Deus que nos justifica e é pela graça de Deus que nós somos o que somos. Sou o que sou, vai lembrar o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. E aqui um olhar sobre o Evangelho, né? Porque vemos que o Cristo também teve os seus desafios. Desafios fortes com os seus contemporâneos, com a sua própria família. No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, se diz que os parentes de Jesus julgam que ele está fora de si. Agora, no capítulo 6, os homens vendo Jesus pregar, começam a questionar. De onde é que vem essa sabedoria, não é? Essa é sempre uma característica de pessoas mal resolvidas, não é? A inveja. Se não cabe no seu esquema mental, porque estão com um Narciso ferido, Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho, não acha que deve e merece credibilidade. Jesus foi a Nazaré, sua terra, seus discípulos o acompanhavam. Quando chegou o sábado, começa a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados. Versículo 2 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Este homem, versículo 3, não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E aqui vemos a beleza desse Evangelho de Marcos, onde o Cristo vai se revelando no escondimento. É uma contradição, não é? Na medida em que ele se esconde, que ele foge das glórias mundanas, na medida em que se manifesta este sagrado avesso, Deus vai se revelando. Não é? E isto confunde os soberbos no coração. Coração rebelde, coração endurecido, coração soberbo, como lembra Maria no Magníficat, capítulo 1 do evangelista Lucas, que impede de que haja espaço para a graça e para as surpresas que vêm de Deus. Jesus é um Messias incompreensível dentro daquele esquema mental do seu tempo. Portanto, desconfortável, um Messias incompatível com aquilo que eles estavam idealizando. A pergunta é, que sabedoria é essa? De onde foi dada? De onde vem a força para esses milagres? E esta é a confissão que vai sendo tecida ao longo do Evangelho de Marcos, que terminará quando o centurião atravessar o coração de Cristo com a lança e ver jorrar sangue e água e se disser verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Esta é a conclusão do Evangelho de Marcos. De onde vem a força? Vem do fato de que ele é Filho de Deus. Então, em sendo filho do homem, Ben Adam, nele habita algo diferente, algo inaudito, que é o fato de que ele vem da parte de Deus. E aí, versículo 5, algo interessante, que serve também como uma provocação a cada um de nós. Jesus, em sua própria terra, em Nazaré, não conseguiu fazer milagres. Olha que coisa interessante. O onipotente, aquele que tudo pode, aquele cujo sopro dos lábios
criou as estrelas, aquele que sustenta tudo o que existe, né? Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Lembra o livro de Crônicas, no capítulo 29, ele torna-se impotente. O que é que pode fazer Deus tornar-se impotente? A falta de fé e a falta de abertura. Coisa interessante, né? Aquele que é o Todo-Poderoso, que tudo pode agir e pode dispor, torna-se impotente quando falta a fé. E esta fé falta, isso vai sendo apresentado no Evangelho de Marcos, daqui a pouco fortemente, capítulos 6 e 7, porque afeitos às suas próprias tradições, pouco abertos à palavra de Deus viva e eficaz, eles não se abrem à ação da graça divina. E aí vemos a provocação do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 22. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justificação vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente, morreu em vão. Então a justificação, a graça que nos restaura e que nos renova, não vem pela lei, não vem pelos nossos esquemas, mas vem pela ação da graça de Deus. Então, se não temos fé, se não acolhemos a Deus, invalidamos a sua graça em nossas vidas. Então, temos que acolhê-la com fé, acolhê-la como um dom e, assim, dispor a esta transformação em nossa vida. E estes são os votos que faço à sua vida nesse momento, você nessa Lexio Divina conosco. Aqui, direto desta casa de clemência e de bondade, lugar onde Deus, com a sua graça, se fez colo de mãe, quer invocar a bênção de Deus sobre a sua vida, para que nós estejamos mais disponíveis à ação da graça divina, que restaura, que renova, que nos impulsiona, e assim como Maria foi disponível à ação de Deus, sejamos também nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre a sua vida e permaneça para sempre. Nossa gratidão à família dos devotos da Mãe Piedade, sem a qual não podemos continuar sendo dispensadores de graças. Ainda não faz parte desta família? Venha estar conosco. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.